Bom, gente, conforme combinado, né, estou disponibilizando aqui essa aula gravada referente ao nosso conteúdo do segundo bimestre da disciplina de Avaliação Psicológica 2. Lembrando que nesse segundo bimestre nós trabalhamos alguns testes especificamente, né, testes projetivos, e que alguns dos conteúdos que nós vimos em sala de aula não vão estar presentes aqui nessa revisão, por tratar-se de uma revisão gravada, né, que vocês estão tendo acesso, e pelo fato de nós termos abordado muitas informações que são restritas para profissionais de psicologia e para estudantes, conforme as normativas que nós trabalhamos no primeiro bimestre da disciplina. Então, em alguns momentos, eu vou pedir para que vocês recorram às anotações de vocês, porque são informações que eu não posso apresentar aqui, nem disponibilizar em slides para vocês. Mas a maior parte do conteúdo que será abordado na prova está presente nessa aula. Lembrando que os slides não são suficientes para que vocês estudem, né? É importante rever as anotações de vocês, rever o que nós discutimos em sala de aula também. E aí, para começar, né, nós iniciamos falando um pouquinho sobre, contextualizando, né, o que são os testes projetivos. Então, nós vimos que, dentre o rol de instrumentos que nós temos, né, para avaliação da personalidade, nós temos também métodos chamados de projetivos ou expressivos, que geralmente apresentam uma situação ou um estímulo que é ambíguo, vago, impreciso, algo que não tem uma forma definida, para que o examinando, a pessoa que está sendo submetida ali à aplicação do instrumento, atribua a esse estímulo um sentido particular, uma forma, algo que faça sentido para aquela pessoa. E aí nós vimos na primeira disciplina, né, na disciplina de avaliação psicológica 1, no semestre de 2024/1, nós vimos que existem também os chamados testes psicométricos, ou também, né, definidos por alguns autores como testes objetivos, que são, na maioria, né, as escalas, os questionários, os instrumentos de autorrelato. E aí nós temos uma problemática, né, envolvida nisso tudo, que os instrumentos de autorrelato, geralmente eles são mais sensíveis a algum tipo de viés por parte da pessoa que está sendo avaliada, né? Na maioria das vezes, esses instrumentos, eles apresentam situações ou ações e o indivíduo, ele pode fazer uma avaliação do que seria interessante ou considerado positivo enquanto uma ação ou comportamento esperado e tendenciar a sua resposta. Então, nesse sentido, principalmente em alguns contextos, quando a gente fala também da avaliação psicológica compulsória, né, que é a avaliação psicológica que ela é imprescindível para que a pessoa tenha acesso a algo, né, como o contexto do pós-porte de arma de fogo, como a questão de algumas cirurgias, como a bariátrica, cirurgia de redesignação sexual, a própria questão da habilitação, né, que é a avaliação psicológica no contexto do trânsito, na aviação. Então, são contextos onde o avaliado ele pode buscar, né, de forma muito significativa que essa avaliação tenha um resultado considerado positivo e ele pode buscar tendenciar esse resultado também, né, no contexto dos concursos públicos ou o próprio contexto organizacional. Então, nesse sentido, a utilização dos instrumentos projetivos, ela é entendida como uma possibilidade de que as pessoas manifestem aspectos do funcionamento interno com uma tendência menos significativa ou que seja talvez mais dificultada, considerando que as pessoas não têm acesso às informações que vocês tiveram de interpretação e correção desses instrumentos. Então, é difícil a pessoa buscar um desempenho esperado, sendo que ela não compreende como que esse desempenho é de fato avaliado, né? E aí a gente tem algumas diferenças entre os instrumentos, principalmente quando a gente pensa na tarefa que é proposta. Então, a gente tem métodos projetivos que são sistematizados em categorias
por exemplo, envolvendo percepção de estímulos não estruturados, como o Rorschach e o Zülliger, né? Nós vimos lá as manchas de tintas como estímulos não estruturados ou com uma estrutura muito vaga, ambígua, né? Como os materiais sobre o Rorschach deixam bem claros. Vimos também que existem técnicas gráficas, né, expressivas, como o HTP e o palográfico, e temos também outros tipos de estímulos, como o próprio Pfister, que nós vimos também em sala de aula. Além desses instrumentos, muitos livros relatam também instrumentos como o próprio TAT ou o CAT, né, que são testes de apercepção temática, mas atualmente esses instrumentos não têm parecer favorável para a utilização no nosso contexto brasileiro. Então, nós vimos em sala de aula somente os instrumentos que estão hoje considerados como instrumentos favoráveis na lista do SATEPS, né, como vocês também podem conferir. E iniciando, né, um pouco do que a gente vai conversar sobre cada um dos instrumentos, destacando mais uma vez, não é possível falar aqui tudo sobre todos os instrumentos, por conta da questão ética, principalmente, né? E também pela questão do tempo, jamais seria possível sintetizar tudo que a gente viu em uma aula gravada, que se eu fizer uma aula gravada aqui de mais de 1h30, eu duvido que vocês consigam acompanhar, né? Mas, iniciando então pelo palográfico, né, que nós iniciamos o semestre com ele, realizamos a correção desse teste. Eu perdi, etc e tal. Infelizmente, quando você perde a aula, você perde uma etapa ali do processo, então você perdeu uma etapa da correção e da compreensão da interpretação desse instrumento. O palográfico, ele é considerado um dos testes mais utilizados para avaliação da personalidade, principalmente no contexto organizacional. Já foi muito utilizado no contexto do trânsito também, dos concursos públicos também, e muito desse uso significativo do palográfico é atribuído também ao custo-benefício que ele tem, né? A gente vai ver que além do Zülliger, ele é o único instrumento que possibilita uma aplicação coletiva. E se a gente for fazer uma comparação, no meu entendimento, né, é uma aplicação coletiva considerada de qualidade, né? O que você consegue obter com ele. Numa aplicação coletiva, é praticamente o mesmo do que você consegue obter numa avaliação individual, uma aplicação individual, diferentemente do Zülliger, né? Mas vamos então a uma síntese do que a gente viu sobre o palográfico, né? O palográfico foi criado por Salvador Scala Milà, lá em Barcelona, na Espanha, e aqui no Brasil ele foi desenvolvido e divulgado pelo Minicurso. É um instrumento que está baseado na previsão de que a partir dos traços que uma pessoa realiza, sejam revelados aspectos inconscientes da personalidade dessa pessoa. Aspectos como emoções, ansiedades, impulsos e adaptação social. Eu estou disponibilizando no portal também um artigo que eu encontrei que traz muitas coisas sobre o palográfico, inclusive sobre a interpretação, né? Acredito que vai auxiliar vocês nesse entendimento. Ele não fala da interpretação da forma como a gente viu em sala de aula, mas ele traz um apanhado geral que eu acho que é interessante para quem quiser se aprofundar, para quem acha que precisa estudar mais sobre isso e tal. Então, esse artigo vai estar disponível para vocês também no portal, caso vocês tenham interesse de observar, dar uma lida, principalmente nos tópicos iniciais do artigo, né? Porque depois eles fazem um estudo de caso que eu não acho tão interessante para vocês. Mas eles fazem uma caracterização do teste, do processo de aplicação e de correção que pode ajudar vocês. E aí, o palográfico, né, em termos de ficha síntese, nós temos algumas informações importantes. Primeiro, o objetivo que é proposto, né, pelo próprio teste. O que a gente vê na ficha síntese, gente, é o que está proposto no manual. É o que está sendo exposto por quem está tentando vender esse instrumento para a gente. Então, o que eles vendem para a gente com relação ao palográfico? Que o objetivo dele é avaliar a personalidade por meio do comportamento expressivo. O público-alvo do palográfico são indivíduos entre 18 e 60 anos e que têm uma escolaridade a partir do ensino fundamental.
A gente vai ver que para alguns instrumentos projetivos a escolaridade não é um fator tão relevante, mas para outros sim, né? E isso tem muito a ver com a natureza da tarefa, né? O palográfico, por exemplo, a gente tem a etapa opcional, que é a contagem, então, dependendo da escolaridade, o indivíduo não tem condição de contar, né? E a habilidade também manual, escrita desse indivíduo, ela também está muito diretamente relacionada à escolaridade que ele tem, né? Já apliquei palográfico com pessoas com baixa escolaridade, realmente as pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade, né? Como eu falei anteriormente, a aplicação do palográfico, ela pode ser individual ou coletiva com limite de tempo. O manual não estabelece um quantitativo máximo de pessoas por aplicação, mas ele estabelece aquelas condições básicas de aplicação que a gente sempre fala em sala de aula desde o semestre passado, né? Um ambiente bem iluminado, um ambiente com o mínimo de ruído possível, se possível sem ruído, né? Um ambiente tranquilo, calmo, sem odores, sem circulação de pessoas, um local para que a pessoa possa se sentar confortavelmente, né? Aqui, com relação ao palográfico, nós temos também as especificações com relação à mesa. A mesa não pode ser muito pequena, a mesa precisa ter um espaço suficiente para a folha. A gente tem a questão da mesa não ter irregularidades, como rachaduras, como buracos, né? E ter também estar plana, né? E a cadeira ser confortável, permitindo que a pessoa possa se sentar, se apoiar, apoiar o braço. Então, a gente tem essas especificidades com relação ao ambiente de aplicação que acabam se repetindo para todos os instrumentos, mas que são importantes da gente sempre estar reforçando. Então, por mais que o manual ele não apresente uma quantidade máxima de pessoas, a gente vai também compreender que um número muito alto de pessoas sendo submetidas a uma aplicação vai comprometer totalmente a possibilidade do profissional que está avaliando acompanhar o desempenho dessas pessoas e vai também comprometer, talvez, o entendimento das instruções, vai tornar o ambiente um pouco mais barulhento. Vocês tiveram a experiência, né? Até quem já tinha feito em outros contextos ou quem fez a primeira vez, tiveram a experiência de fazer em sala de aula, a gente tinha questões ambientais ali que não eram adequadas, né? Até mesmo o número, né? A quantidade de pessoas que estavam em sala para a gente conseguir fazer essa aplicação em uma única aula, né? Teve momentos que a gente tinha grupos de quase 20 pessoas, então isso acaba sendo também um aspecto negativo da aplicação, por mais que a gente não tenha uma definição de número máximo de pessoas como a gente tem no Zuliger, né? O material, aí a gente tem a especificação do tipo de lápis, né? Grafite preto, número 2, né? Isso vem no manual, bem apontado, o cronômetro para que você possa fazer o controle do tempo, e você vai precisar também das folhas de aplicação do palográfico, né? Que são folhas específicas que a gente adquire para estar fazendo cada aplicação. A gente adquire em blocos, né? Além disso, a gente observa também que nesse processo de aplicação, né, existem etapas e existe uma tarefa que é solicitada. No palográfico, a tarefa é que a pessoa realize uma série de traços verticais sobre o papel, conforme o modelo que está na folha, além de realizar traços na horizontal quando o aplicador fala a palavra sinal. Então, tem uma série de instruções que são padronizadas, né, conforme o manual do palográfico, que orientam como a pessoa vai fazer isso e como nós, profissionais que estamos realizando a aplicação, vamos fornecer essas instruções. Essas instruções foram apresentadas para vocês em sala de aula. Então, a pessoa tem um tempo determinado para realizar o teste. E aí, inicialmente, a gente tem o tempo de 2 minutos e 30 segundos, dividido em 5 tempos de 30 segundos, para a primeira fase, que a gente chama de fase de treinamento, com aquele objetivo de desinibir. E depois a gente tem o tempo do teste, de fato, de 5 minutos, divididos em tempos de 1 minuto, para que a pessoa realize, de fato, a parte do teste que nós vamos considerar na avaliação. Então, em termos de tarefa, é isso que o palográfico propõe.
né, que a pessoa que está sendo avaliada realize uma série de traços verticais sobre o papel, conforme o modelo que é apresentado. E aí, quando a gente pensa em fatores de análise, né, essa é a parte mais sensível da nossa revisão, porque é a parte que a gente não pode abrir, né, para a população geral. E aí, quando a gente pensa, né, no palográfico, a gente ficou 3 aulas fazendo essa correção, mais uma aula extra, né? Foi um processo, acredito que até exaustivo para vocês, pelo menos para mim foi bastante cansativo, dada a complexidade de trabalhar esse tipo de conteúdo com a quantidade de alunos em sala, né? Com todas as dificuldades que o processo pressupõe, mas avalio ainda assim que é uma experiência importante para que vocês tenham nesse processo de aprendizagem. E aí nós vimos lá ao longo dessas 3 aulas e mais um pouquinho, uma série de fatores que são considerados importantes na análise do palográfico. Todos esses fatores estão listados aqui. Não vou entrar nos pormenores, como eu disse, né? Vocês podem visualizar mais sobre esses fatores no roteiro, que foi disponibilizado para que vocês fizessem a correção individual e, consequentemente, o laudo da avaliação processual, e também nesse artigo que eu estou disponibilizando no portal. Tem algumas informações sobre isso. Então, retomem as anotações de vocês, retomem um pouco do que a gente viu nesse processo de correção, mas de forma geral, né, no palográfico a gente avalia a produtividade, o ritmo de trabalho, a distância entre os traços que a pessoa realizou, o tamanho desses traços, distância entre as linhas, que são formadas aí pelo conjunto de traços que a pessoa fez, as margens, né, as distâncias entre onde a pessoa começa, onde a pessoa termina cada linha, a inclinação desses palos, a direção das linhas, a pressão e a qualidade do traçado, as irregularidades que esse traçado apresenta, a organização e a ordem geral do teste, né? E a gente fala de todos os aspectos que dizem respeito à organização e ordem, emotividade e depressão. Então, uma série de fatores, né? Por isso que o processo é tão cansativo, que nós observamos aí ao longo dessas 3 aulas, que são importantes para a gente pensar o processo de correção e de interpretação do palográfico. Uma vez que você realiza todo esse processo de avaliação, e aí a gente vai fazer o uso lá da régua, a gente vai fazer conta, a gente vai extrair médias, né? Uma vez que a gente faz todo esse processo, a gente vai ter uma série de informações sobre cada um desses tópicos e a gente vai buscar sintetizá-las, né? Naquilo que a gente chama de síntese diagnóstica, que é um pouco do que vocês fizeram na construção do laudo, né? A organização dessas informações de forma que comunique um perfil específico da pessoa que foi avaliada. E aí, geralmente, quando a gente pensa no processo de avaliação psicológica, né? O processo ele se encerra nessa comunicação, né? Como que você pega então essas informações e transforma isso em algo que é comunicável para o indivíduo ou para quem solicitou essa avaliação, né? Então, em termos de palográfico, peço que vocês se atentem a esses tópicos referentes à análise. Não precisa dizer como que você faz medição ou cálculo, mas minimamente que tipo de informação esses tópicos podem trazer para a gente em termos de interpretação. Por exemplo, a produtividade, enquanto fator de análise, ela traz para a gente interpretação sobre o quê, né? É importante vocês darem uma olhadinha nesses aspectos. E aí, depois do palográfico, nós passamos então para o Pfister, né? Para as pirâmides coloridas de Pfister. Vimos também um pouquinho, não tivemos a mesma experiência de aplicação e correção, mas vimos em aula como que esse teste funciona, para que ele se propõe, e vimos que também que ele é um instrumento muito utilizado no contexto organizacional. É um instrumento com características peculiares e também entendido como um instrumento de fácil aplicação no público infantil, mas nós vimos também que existem algumas especificidades sobre esse instrumento que são importantes para a gente considerar. Inicialmente, nós vimos que ele foi criado em 1940 pelo Max Pfister,
que não era psicólogo, né? Nós vimos aí que ele era um amante das artes, né? Que gostava de se expressar a partir das artes. E aí a gente vai ter os primeiros estudos sistematizados, né? Conduzidos pelos psicólogos Reis e Hiltman, lá em 1951. Então, mais de 10 anos depois, a gente vai ter os primeiros estudos. Aqui no Brasil, a gente tem a primeira publicação em 1956, numa época que a gente nem tinha ainda avaliação psicológica organizada como é hoje, a gente não falava em termos de manuais, a gente tinha livros, né, com as normas. Inclusive, vocês encontram esses livros iniciais do Fernando Villaamor Amaral para comprar nesses sites, tipo Estante Virtual, etc., que são aí as primeiras versões do que a gente tinha sobre o Pfister enquanto um instrumento de avaliação aqui no Brasil. E aí, de 1956 para cá, houve um período que o Pfister, assim como os outros instrumentos, ficou desfavorável, né, na crise aí dos métodos projetivos. E, posteriormente, a filha do Fernando Villaamor Amaral, ela vai, então, conduzir uma série de estudos e passa, então, a conduzir o que a gente chama de um processo de revalidação do Pfister como teste psicológico no Brasil, correspondendo às exigências do Conselho Federal de Psicologia, de validade, fidedignidade, etc., estudos normativos. E a gente tem o Pfister no mercado já há algum tempinho. A atualização mais recente foi publicada em 2020, a última versão do manual, com estudos normativos e de validade mais recentes, né? E hoje ele se encontra disponível, né, para utilização e favorável também nos satélites. É considerado como um método expressivo que possibilita a avaliação de aspectos emocionais e cognitivos da personalidade do indivíduo por meio da maneira como a pessoa dispõe quadrículos coloridos sobre esquemas de pirâmides. Então, ele é um instrumento não verbal e é considerado de fácil manejo, né? Nós conversamos um pouco sobre essa questão de fácil manejo, né? Meio que fácil manejo para quem, né? Porque a gente viu que a aplicação, ela exige também do profissional atenção, né, cuidado, e a interpretação também vai exigir do profissional um certo trabalho. A gente vai ver que os testes projetivos eles têm essa característica de, por ter às vezes uma tarefa simples, não quer dizer que o processo de interpretação, de correção, vai ser um processo simples também, né? Dá muito mais trabalho, todos eles, qualquer um deles, do que uma escala de autorrelato, que você só preenche as respostas da pessoa e o site te dá uma síntese prontinha para você analisar e organizar no seu documento. Laudo, relatório, seja o que você estiver elaborando ali. Então, o fácil manejo ele é um pouco relativo, né? Mas isso está na literatura, essa noção de fácil manejo do Pfister. Outra questão que a gente sempre trouxe é a questão da ficha síntese, que nós temos de informação sobre o Pfister, como eu disse, o que é meio que vendido para a gente quando esse instrumento é apresentado pela distribuidora, né, por quem faz a revenda. Então, o primeiro ponto é que o objetivo do Pfister é avaliar a personalidade por meio do comportamento projetivo. Nada muito diferente do palográfico, né? O público-alvo são indivíduos a partir dos 7 anos de idade. Então, vejam, aqui a gente já tem a possibilidade de aplicação no público infantil, uma coisa que o palográfico não tem, né? E aí, dentro desses grupos estão incluídos também pessoas com transtornos mentais, exceto pessoas daltônicas e deficientes visuais, dada a questão do teste relacionado às cores, né? Então, assim, pessoas com deficiência visual também não conseguem, dependendo do nível da deficiência, fazer o palográfico, né? Agora, a questão do daltonismo está muito relacionada à questão das cores no Pfister, né? Como o próprio nome já diz, o teste é pirâmides coloridas. Então, as cores, elas têm um aspecto que não pode ser negligenciado. Então, por isso, pessoas com daltonismo não podem estar sendo submetidas a esse tipo de teste. A aplicação, ela é individual exclusivamente. Então, a gente não tem a possibilidade de aplicar o Pfister em grupo. Ela dura aproximadamente 15 minutos, e aí, num primeiro momento, é onde a pessoa faz a montagem das pirâmides, e no segundo momento, a gente tem o que a gente chama de inquérito.
Os materiais que a gente precisa é um conjunto de quadrículos coloridos, né? Então, é uma quantidade significativa de quadrículos coloridos, são 24 tons diferentes, e você tem vários quadrículos de um mesmo tom para possibilitar que a pessoa possa fazer suas escolhas. A gente precisa também de 3 cartelas, 3 folhas que tem o esquema da pirâmide, ou seja, tem o desenho dos quadrados, né, da pirâmide, formando a pirâmide, para que a pessoa possa montar, né, a pessoa possa organizar os quadrículos coloridos a partir desse esquema. A folha de aplicação, que é onde o profissional que está realizando a aplicação vai fazer o registro, né, de todo esse processo. E também temos o mostruário de cores, né, tanto para o aplicador quanto para a pessoa que está sendo submetida à avaliação, possa estar verificando quais são as possibilidades de cores disponíveis, né, e suas codificações. Então, a gente viu que o Pfister ele também tem um custo significativo, até por conta desse material todo que envolve, né, o processo. O material ele não pode ser um material de má qualidade, dado a natureza da tarefa. Então, esses quadrículos eles precisam ter uma boa estrutura, eles precisam ter uma tonalidade bacana. Então, isso também acaba influenciando o custo desse instrumento, o valor que esse instrumento tem no mercado, né? E aí, a partir de todo esse material, a gente passa para pensar, então, como que a gente faz essa aplicação. Então, de acordo com o que a gente tem no manual, primeiro a gente deve preparar a pessoa, informar sobre o propósito, os objetivos da testagem. Lembrando, né, a gente sempre fala de uma forma mais geral, a gente não entra em pormenores teóricos, a gente não entra nesse aspecto de projeção, né? Aquele repor para a pessoa se sentir à vontade, para a pessoa ficar mais tranquila ali com você, para a pessoa não ficar inibida, né, de realizar a tarefa. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas igual a gente falou, que besteira, né, isso não tem nada a ver, por que eu tô tendo que fazer isso, né? E aí é nesse momento que a gente precisa buscar também apresentar uma postura receptiva, né, uma postura que faça a pessoa se sentir mais à vontade. E depois que a gente faz essa etapa inicial, a gente parte para a aplicação propriamente dita, né? Nós falamos até do posicionamento, né, do profissional. No momento da aplicação, ele precisa visualizar bem o processo que está sendo executado. As mesmas questões ambientais que nós falamos sobre o palográfico, elas também são válidas aqui, né? Há uma aplicação individual, então você precisa de uma mesa com espaço significativo para que você possa colocar esses esquemas das pirâmides e tal. E aí nós vimos em sala também como são as instruções, né, que a gente realiza na aplicação desse instrumento, né? Como que a gente orienta a pessoa nesse processo da aplicação propriamente dita e também alguns detalhes da nossa ação enquanto avaliador. Como que a gente dispõe, né, o esquema para cada pirâmide, né, a questão do retirar, tudo isso foi colocado em sala de aula conforme o manual, conforme vocês podem ter anotado. Depois que a pessoa faz o processo de construir as 3 pirâmides, a gente parte para a fase do inquérito, né? Então, o inquérito, ele está presente, né, aqui no Pfister, a gente vai ver que ele está presente também na aplicação de outros testes. E o inquérito, ele tem um propósito já definido, né? Você tem a tarefa, o que a pessoa precisa fazer ali no teste, e você tem essa etapa posterior ao desenvolvimento da tarefa. Então, depois, no final da aplicação, né, você, enquanto avaliador, vai colocar as 3 pirâmides na frente da pessoa, na ordem que a pessoa construiu essas pirâmides, e você tem um pequeno inquérito, uma série de perguntas que você vai fazer e registrar as respostas do sujeito na sua folha de aplicação. Esse inquérito ele tem a finalidade de ampliar o entendimento sobre o que o indivíduo entendeu da tarefa, o que ele achou, como ele desenvolveu, né? E ele pode auxiliar futuramente nas interpretações.
Depois que você faz o inquérito, você vai fazer o fechamento, né? Perguntar se a pessoa gostou ou não da atividade, o que ela achou, como que ela se sentiu, se tem alguma pergunta, algum comentário. Às vezes a pessoa fez alguma pergunta no começo, né? Que você poderia influenciar o comportamento dela durante a realização da tarefa e você deixou para responder no final. Então, esse é o momento de responder a pergunta, né? E aí você faz o encerramento da mesma forma que você faz o repórter inicial, você faz aí o fechamento, o encerramento do processo de aplicação com essa pessoa. E aí também, da mesma forma como eu falei no Paulo Gráfico, né? A gente tem aqui os fatores de análise. Como eu disse, né, não dá para entrar na minuciosidade, no detalhe desses fatores de análise aqui, por conta da questão ética, mas de forma geral, quais fatores são relevantes quando a gente pensa na avaliação do FISTER? As cores, e aí dentro desse aspecto das cores a gente tem a frequência, quando elas acontecem por dupla, e o que a gente chama de síndromes, né, cromáticas e acromáticas. Vimos também a questão do aspecto formal, né, que é a forma que as pirâmides apresentam. Vimos que elas podem ser tapetes, podem ser formações e estruturas. Vimos exemplos dos diferentes tipos de tapetes, dos diferentes tipos de formações e de estruturas. Vimos também com relação a sinais especiais, que são relevantes, sobre o modo de colocação dos quadrículos, o processo de execução, as fórmulas cromáticas, variação cromática e de matizes, e também sobre o comportamento do sujeito durante a testagem. Não temos questões na prova específicas sobre fatores de análise do FISTER, né? Então, releiam, verifiquem o que vocês têm de anotações que são importantes, mas não vai estar sendo cobrado nessa avaliação especificamente esses fatores de análise, tá bom? Para vocês ficarem mais tranquilos. Da mesma forma como no palográfico, né, a gente tem então todos esses fatores de análise que vão trazer para a gente informações relevantes sobre a personalidade da pessoa. Nós vamos organizar essas informações e aí nós vimos que os testes projetivos eles sempre demandam que a gente busque outras fontes de informação, né? A gente tem aí essa lógica que o processo da avaliação psicológica ele é composto por fontes fundamentais e fontes complementares de informação. Aqui nós estamos falando dos testes meio que de forma isolada, mas a gente não pode perder de vista que toda vez que a gente utiliza o teste, a gente está fazendo uma testagem. Se a gente se propõe a fazer um processo de avaliação psicológica, a gente precisa envolver outros métodos, outras técnicas e nesse rol entra a possibilidade de se utilizar outros testes. Tanto o palográfico quanto o FISTER, agora a gente vai entrar no HTP, eles também vão sinalizar para a gente questões que a gente pode precisar se aprofundar a partir de outros métodos, né? Então, não podemos ter interpretações isoladas de nenhum desses fatores de análise, muito menos deterministas sobre o funcionamento do sujeito. Até porque a gente está falando de um construto que é a personalidade, e a personalidade não é um construto simples, é algo complexo, né? Faz parte da complexidade do indivíduo. Então, seria muito, como eu posso dizer, seria se achar demais, a gente achar que um teste ia trazer para a gente uma definição, um raio-x da personalidade das pessoas, isso não existe em termos de avaliação psicológica. Então, partindo para o HTP, né, que foi o terceiro instrumento que nós vimos, HTP, que é a técnica do desenho da casa, árvore, pessoa, as iniciais de casa, árvore, pessoa em inglês compõem a sigla HTP. Nós vimos também sala de aula sem passar pelo processo de aplicação e correção, mas apresentei para vocês também os aspectos principais, os materiais que a gente utiliza para estar fazendo o teste e propus também que vocês experimentassem um pouco dessa atividade para facilitar a compreensão ali no processo de aula. Acho que isso também é significativo. E aí, sobre o HTP, né, a gente tem o entendimento de que a casa, a árvore e a pessoa
são representações, conscientes ou não, da imagem que nós temos de nós mesmos. Os desenhos que a pessoa faz, eles são analisados a partir da perspectiva adaptativa, que é como a pessoa se adequa à tarefa, da perspectiva expressiva, que é o estilo próprio que a pessoa tem quando ela realiza os desenhos, e a perspectiva projetiva, que são o que a gente chama de aspectos psicodinâmicos, né? E aí a gente entra nessa parte onde o sujeito projeta algo a partir do processo de atribuir forma a uma folha em branco, né? De colocar um desenho numa folha em branco. Essas três perspectivas do HTP, essa perspectiva adaptativa, expressiva e a projetiva, elas precisam ser analisadas em conjunto. E a partir dessa análise, a gente vai buscar padrões que são característicos da produção da pessoa, considerando a singularidade que ela tem. Então, novamente, não temos interpretações isoladas. Ai, a pessoa não desenhou a cabeça, a pessoa é louca, a pessoa não desenhou o chão, a pessoa está viajando. Essas coisas que a gente ouviu, que a gente brincou um pouco com isso em sala de aula, mas fica claro que a gente não pode ter aí interpretações isoladas, né? A gente precisa, na verdade, considerar um conjunto. E aí, quando a gente parte desse princípio, o HTP ele é um teste que ao longo do manual ele reforça muito essa necessidade de utilização de outros métodos e outras técnicas, como eu falei anteriormente. Ele inclusive destaca como que esse instrumento ele é muito utilizado no contexto clínico, até porque no contexto clínico ele costuma estar envolvido num processo já de contato do profissional com a pessoa que está sendo avaliada. Então, acaba que ele é um teste muito utilizado mesmo, né, no contexto clínico, no psicodiagnóstico, né, que é o que a gente chama de avaliação psicológica no contexto clínico. Como eu já mencionei para vocês, muitos profissionais utilizam instrumentos ao longo do processo de psicoterapia para avaliar o progresso do paciente, para fazer inferências, né, para pensar em quais caminhos são possíveis aí nesse processo. Então, a gente tem a avaliação psicológica como um processo que busca responder uma pergunta ou uma demanda, e que muitas vezes a gente tem no processo de psicoterapia a utilização de instrumentos e técnicas no objetivo de fazer uma avaliação psicológica talvez mais abreviada para subsidiar esse trabalho, esse processo que é a psicoterapia em si. E o HTP, ele é historicamente muito utilizado nesse sentido. E a última versão do manual, que como eu disse para vocês, né, é desse ano, ela reforça isso, ela coloca isso de forma muito explícita e repete isso em vários momentos do manual para que não reste dúvida, né? Então, essa lógica de você integrar, analisar em conjunto as informações do teste, ela é muito importante. Em termos de ficha síntese, né, o HTP ele é considerado então uma técnica projetiva gráfica com base psicodinâmica voltada à investigação da personalidade em termos de representação de si e do ambiente onde o examinado se encontra inserido. As atitudes, interações, conflitos, recursos disponíveis para manejar os conflitos, tudo isso são questões que são alvo da investigação da personalidade a partir do HTP. A gente vai ter como público-alvo indivíduos de 6 a 90 anos de idade, e aqui o HTP não faz restrição sobre acuidade visual, sobre possíveis transtornos, sobre escolaridade, nada disso. É mais um instrumento que a gente tem, então, como possibilidade de aplicação no público infantil, além do Pfister, né? A gente vê agora o HTP. A aplicação, ela só pode ser realizada de forma individual e presencial, o teste não é validado para aplicação online. A duração é de aproximadamente 30 minutos, e como a gente sempre falava em sala de aula, aproximadamente 30 minutos, mas, né, a gente vai ter aí variações dessa duração. O que a gente precisa para fazer a aplicação? É o manual do instrumento, né, como sempre. Os outros testes não colocam isso como uma obrigatoriedade, né, mas eu sempre destaco para vocês a importância de ter o material em mãos,
o manual para que você possa seguir as instruções da forma correta, né? Para que você possa fazer a aplicação padronizada. O protocolo de avaliação, que é quase um livro, né? A gente viu lá em sala de aula, onde a gente faz uma série de registros. Lápis também precisa ser de grafite preto número 2, papel sulfite, né? Que a gente conhece aí como Chamex, e borracha. E aí tem essa recomendação para a gente sempre ter material extra para evitar imprevisto. Então, você vai usar 3 folhas, você leve, né, uma quantidade de 9, né, 10. Você vai levar mais de um lápis, você vai levar apontador, né, mais de uma borracha. Até o protocolo é interessante você ter mais de um, caso aconteça alguma coisa. Então, o manual ele também reforça essa questão de você ter material excedente, tá bom? Como então a gente faz a aplicação do HTP, né? A tarefa do HTP é que a pessoa faça 3 desenhos, cada um em uma folha de papel sulfite separado. Primeiro é solicitado que desenhe uma casa, depois uma árvore e, por fim, uma pessoa, cada um em uma folha de papel sulfite separada, né? A apresentação da folha de papel é padronizada, mas a pessoa que está sendo examinada tem a liberdade para girá-la, se preferir, movimentá-la, como ela achar melhor. Então, em termos de tarefa, a instrução do HTP ela é muito simples, né? Inclusive, ela pode gerar dúvidas, mas não tem o que se ampliar muito na instrução sem correr o risco de enviesar, né? Então, faça um desenho, né? A gente viu lá em sala de aula como que é essa instrução padronizada. Vimos também qual é o padrão de posicionamento da folha, né, no início do teste. Tudo isso nós vimos em sala de aula. A aplicação do HTP ela é individual, né, e precisa ser presencial, não há perspectiva de aplicação online do HTP, até mesmo pela natureza da tarefa. E aí, como eu disse, né, os autores do manual, eles deixam muito claro esse viés clínico do HTP e colocam que ela pode fazer parte de uma avaliação inicial ou de uma intervenção terapêutica em andamento de determinado indivíduo. Algumas pessoas vão defender que o fato de ser uma atividade que é familiar, pouco desafiadora para a maioria das pessoas, o teste pode ser empregado até no contato inicial. Nós conversamos um pouco sobre isso em sala de aula, né? Como que a gente pode pensar, refletir, avaliar sobre isso dentro de cada contexto, dentro de cada especificidade. Entra também a questão do desenho de uma forma não padronizada nos processos, né? Mas nós conversamos um pouco sobre isso em aula. Quando a gente pensa nessa aplicação, depois que a pessoa faz os desenhos, nós temos também a etapa do inquérito. Então, veja, até agora nós estamos no terceiro teste, né? Os dois de três, né? O HTP e o Pfister, eles trazem essa questão da etapa do inquérito, né? E aí, depois da conclusão dos 3 desenhos, você pode dar ao examinado a oportunidade de expressar pensamentos, sentimentos que estejam associados a esses desenhos. Para o HTP, o inquérito é um procedimento opcional. Opcional quer dizer que não é obrigatório. E aí, os 3 desenhos são apresentados na frente da pessoa e você pede que ela fale um pouco sobre cada um dos desenhos, cada um dos temas que foram desenhados. Então, você não precisa fazer isso em todas as aplicações, mas é um procedimento que vai te oferecer aí informações complementares que podem ser importantes para a sua análise e interpretação dos testes. Quando a gente faz, então, todo esse processo, né, de aplicação com você em inquérito, a gente entra no que são os fatores de análise, que é importante pensar em termos de análise do HTP. E aí, nós vimos em sala de aula também um pouco sobre esses aspectos. Tem bastante coisa, bastante detalhes, né, sobre os aspectos que são avaliados, que, como eu disse, a gente não pode tratar aqui. Mas eu queria
chamar a atenção de vocês para uma questão específica aqui, que é importante vocês pensarem em termos de preparação para avaliação. Os aspectos adaptativos, nós vimos lá que tem adaptação temática, adaptação gráfica, como a gente tem no slide anterior aqui, diz de como que a pessoa se adapta à tarefa que foi solicitada, né? E aí nós vimos aspectos expressivos. Alguns desses aspectos expressivos, eles têm a mesma nomenclatura e eles consideram aspectos muito similares ao que a gente vê no palográfico. Isso é uma informação muito importante. É importante que vocês consigam localizar o que de aspecto expressivo é importante aqui no HTP e também é importante lá no palográfico, ainda que às vezes eles tenham interpretações um pouco diferentes. Aqui no HTP, a gente tem a questão da posição da folha, isso não faz diferença no palográfico, do tamanho do desenho, apesar de no palográfico a gente ter a questão do tamanho dos traços, o tamanho do desenho é um pouco diferente, mas nós temos a pressão do lápis, que lá no HTP, quer dizer, que lá no palográfico a gente pode relacionar com a pressão do traçado, né? Sombreado e qualidade, nós temos mais aqui no HTP, a gente não visualiza isso no palográfico. Questão de linhas retas e curvas também, é uma especificidade aqui do HTP. Agora, as características do traçado, os detalhes, que também são bastante específicos, a gente tem muito essa questão da valorização dos detalhes aqui no HTP, e a organização de forma geral. Então, nós temos pressão do lápis, organização como aspectos que são avaliados de uma forma muito similar aqui no HTP e no palográfico. São aspectos que são comuns entre os dois testes, apesar da gente ter interpretações diferentes. Então, o fato do HTP ser um teste expressivo e a gente ter a avaliação de aspectos expressivos aqui no HTP traz para a gente essa possibilidade de observar essa similaridade. Além dos aspectos adaptativos e expressivos, nós temos também os aspectos projetivos. E aí nós vimos lá a especificidade de cada um dos 3 desenhos, detalhes que são considerados obrigatórios e etc. para cada um deles, né? Que não cabe a gente entrar aqui nessa aula. Novamente, né, parte da síntese, né, que eu já mencionei anteriormente, vale aqui, principalmente pela especificidade que o HTP traz no próprio manual, da necessidade de se ampliar as informações com outros métodos e técnicas. Partimos, então, para o Zuliger, quarto dos 5 testes que nós vimos, então a gente já vai caminhando um pouco, né, para mais da metade do que a gente tem de aula e de material. O Zuliger, ele é um instrumento com procedimento técnico para avaliação da personalidade que deriva do psicodiagnóstico de Rorschach. Nós vamos ver por último o Rorschach, a gente vai ver que eles têm muitas similaridades, justamente porque o Rorschach não, porque o Zuliger ele é derivado da ideia central, que é o psicodiagnóstico de Rorschach. Então, ele é considerado uma técnica psicológica, podendo ser considerado um método no sentido mais amplo, não um teste com esse sentido restrito. E aí a gente entra nessa questão do que é método, do que é teste, né? O teste, ele tá lá, ele tem um manual, ele tem procedimentos muito específicos, ele tem um sentido mais restrito. A técnica, ela é mais ampla. Então, você pode ter a técnica do Zuliger e você pode ter diferentes testes que utilizam a mesma técnica. E a base dessa técnica é no psicodiagnóstico de Rorschach, que é a apresentação de estímulos ambíguos na forma de manchas de tintas para que a pessoa atribua ali um significado. Então, você tem o método, que parte desse princípio e que parte de uma série de fatores de análise também. Você tem diferentes formas de propor a aplicação desse método. E aí a gente tem os testes derivados. Hoje no Brasil, o único teste derivado do Zuliger que a gente tem favorável para uso é o Z-teste, né? E aí no manual vem bem explícito assim: Z-teste, técnica de Zuliger, né? Fica bem explícito isso logo na capa do manual, na denominação do Z-teste. Então, tudo que a gente está falando aqui é sobre a técnica de Zuliger
e o teste Z-Teste, né? O manual que padroniza a aplicação, correção e interpretação, hoje para a gente, é o manual do Z-Teste. E aí, no Zulliger, nós temos manchas não estruturadas em 3 imagens, onde as pessoas vão fazer associações percepto-associativas, espelhando situações internas. Modo que essa pessoa tomou a decisão, as tendências que essa pessoa tem para determinadas atitudes, a maneira como essa pessoa pensa, como ela sente, as relações que ela tem com outras pessoas. Então, isso vai ser espelhado, né? Isso é um conteúdo interno do examinado, isso vai ser espelhado, projetado, né? A partir das associações que ela faz, quando tem o estímulo dessas manchas de tinta. Então, a base da técnica de Zulliger é essa. Quanto ficha síntese, a gente vai ter a ideia, então, de que o objetivo do Z-Teste, do Zulliger, é avaliar as condições de personalidade com base metodológica no psicodiagnóstico de Rochat. O público-alvo são indivíduos a partir de 17 anos, então, nesse nós também não temos a possibilidade de aplicação em crianças. A aplicação ela pode ser individual ou coletiva. Quando a gente vê nas distribuidoras, eles colocam de cara essa informação de até 30 pessoas, mas o manual ele abre o precedente para uma aplicação com grupos de até 35 pessoas. A gente conversou um pouco sobre a questão dessa aplicação coletiva, sobre possíveis dificuldades e até mesmo o problema dessa aplicação coletiva. Vimos também que o manual ele apresenta especificidades quanto ao ambiente que nem sempre vão conseguir ser cumpridas se você fala desse número maior de 30 ou mais do que 30 pessoas, né? Mas isso foi um ponto que a gente debateu mais em sala de aula. O que você vai precisar em termos de material? Caso a aplicação seja individual, você vai precisar de 3 cartões ou pranchas, né, de estímulo. A gente usa essas duas nomenclaturas, cartões ou pranchas, né? Levei para que vocês pudessem visualizar esses cartões, né? Um cartão mais ou menos no tamanho A5, né? Vocês puderam visualizar, manusear ele em sala, quem estava presente. E vimos também que existem algumas folhas de protocolo, né? Tem o protocolo para aplicação individual, para aplicação coletiva, tem a folha de localização, apesar dela não ser apresentada diretamente como material, mas também são materiais necessários para essa aplicação. Quando a gente fala na aplicação coletiva, a gente também vai precisar dessas folhas, mas as imagens, elas são projetadas, né, a partir de um material audiovisual, para que as pessoas possam visualizá-la em uma tela de projeção. Vimos que na aplicação a gente tem essas 3 pranchas de estímulo, né? Na avaliação individual, essas pranchas são impressas, na coletiva são projetadas e nós temos uma série de diretrizes para essa projeção, como o tamanho da tela, nitidez, é um material que é disponibilizado pela distribuidora, pela editora, né? Então não é qualquer tipo de projeção que pode ser utilizada na aplicação coletiva, né? Temos aí, inclusive, questões relacionadas à distância das pessoas da tela, né? Que distância é permitida. Tudo isso vem muito bem especificado no manual e precisa ser seguido, considerando que é uma aplicação padronizada. Nós temos algumas fases da aplicação e essas fases elas têm detalhes que podem diferir um pouco quando a gente fala da aplicação coletiva ou da aplicação individual. Nós passamos detalhadamente por cada uma delas na aula sobre o teste. Aqui eu vou falar de forma geral e de uma forma mais breve. Mas, independente da aplicação ser individual ou coletiva, primeiramente a gente tem o rapport, né, que é aquela criação de vínculo, aquela parte que a gente faz para tentar deixar a pessoa mais à vontade, né, para a pessoa ficar um pouco desinibida ali no processo, e onde a gente explica também o objetivo da avaliação, aquela questão que a gente precisa fazer inicialmente. O manual lá traz um passo a passo sobre isso. Depois a gente tem a administração propriamente dita, também apresentei para vocês em sala as instruções
como que as instruções são realizadas tanto no procedimento individual quanto no coletivo, como você apresenta, né, as imagens para as pessoas. Vimos que a gente pode ter um tempo específico para isso na aplicação coletiva. Então, tudo isso nós vimos mais detalhadamente em sala de aula. Vimos que depois que a gente apresenta as imagens, para que a gente peça para que a pessoa informe o que ela vê, né, em cada uma das pranchas ou das imagens apresentadas, a gente tem uma fase que a gente chama de mapeamento do que foi sugerido ou foi lembrado nessa administração propriamente dita. No caso da aplicação individual, é o avaliador que faz, né, esse registro dos locais, e quando é a coletiva são as pessoas mesmo, né, os próprios avaliandos. E vimos que no final a gente tem o chamado inquérito e uma condução não indutora desse inquérito. O que seria essa condução indutora? O que seria esse inquérito, né? Você vai conversar com a pessoa que está sendo submetida à avaliação sobre o que ela falou na primeira parte. A pessoa falou, eu vi um duende, né? E você vai, então, tentar entender melhor sobre o que a pessoa falou. Aí a gente precisa ter cuidado para não induzir a pessoa a fazer perguntas num clima de conversa mais simples, mais informal, sem tendenciar, muito menos sem trazer elementos que a pessoa não trouxe. Tipo, você viu um duende, isso aqui é o chapéu. Não, né? A pessoa que vai te dizer o que ela viu, você tem que ter todo um cuidado para não induzir e para não tornar a coisa algo como se você estivesse colhendo um depoimento policial, né? O inquérito ele precisa ser mais leve e, como o próprio nome diz, a condução ela não pode induzir a pessoa a falar algo que talvez ela não tenha pensado, né? Ou que não faça parte daquilo que ela tenha em mente sobre o que ela fez. Aqui, né, o inquérito ele acaba acontecendo só na aplicação individual, porque na aplicação coletiva você não tem essa possibilidade de estar individualmente e fazer esse tipo de pergunta para um grupo de 30 pessoas, né? Seria um pouco complicado você fazer esse inquérito em grupo. Então, ele só acontece na fase individual e a gente conversou também sobre isso, sobre como que isso pode também ser um pouco mais complexo quando a gente fala da questão de comparar, né, as possibilidades de uma aplicação individual ou coletiva. Fatores de análise, nós vimos também que o Zurger tem uma série de fatores, aqui está bastante resumido, né? Então, cada vez que a pessoa emite uma resposta, que ela fala algo que ela viu, para cada resposta dela, para cada um dos cartões, você vai precisar considerar a localização do que ela diz estar vendo, alguns determinantes, nós vimos que são vários determinantes, né? O que fez a pessoa ver, se é a cor, se é a forma, né? Os conteúdos, o que a pessoa viu de fato e o que a gente chama de fenômenos especiais. Então, nós temos também uma série de orientações no manual sobre isso, uma padronização sobre isso, que nós conversamos em sala de aula e vimos que é bastante complexo, né? Então, como eu disse, não cabe aqui a gente retomar todas elas, por isso a gente fala de uma forma mais geral. Chegamos então no Rorschach, né, que nós vimos essa semana, vimos anteontem, né, e aí a gente viu algumas semelhanças, né, do Rorschach e do Zülliger, até porque um deriva do outro, então não tem como ser diferente. E vimos também a complexidade desse teste, né? Como que ele é um teste considerado complexo e, de fato, como ele é complexo. Então, inicialmente, o Rorschach é uma técnica, ou seja, assim como o Zülliger, né? Ele é uma técnica, ele é algo mais amplo, né? A gente pode dizer o teste de Rorschach, mas a gente vai ver que a gente tem os chamados sistemas, as escolas, né? E muitas vezes esses sistemas, eles derivam em testes que recebem outras denominações, né? Então, o Rorschach é uma técnica, é algo mais amplo, né, de avaliação da personalidade. Foi construído pelo Hermann Rocha em 1921, lá na Suíça,
e é reconhecido mundialmente pela eficácia na avaliação do funcionamento psíquico de crianças, jovens e adultos, mesmo essas pessoas sendo consideradas normais ou sendo pessoas diagnosticadas com algum tipo de psicopatologia. A gente viu que o Herman Rocha ele trabalhou numa instituição que seria equivalente ao que a gente chama hoje de hospital psiquiátrico. Então, ele fez uma série de observações com pessoas com diagnóstico de esquizofrenia. Existe uma questão do Rorschach em estudos com pessoas com esquizofrenia bem significativa. Vocês encontram uma série de estudos do Rorschach com esses grupos, buscando evidências, buscando comparação com outros instrumentos, para quem tem interesse é bem interessante ampliar um pouco a percepção sobre isso. Então, ele tem essa fama global, esse reconhecimento mundial, apesar de que atualmente aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade de utilizar ele com crianças, Mas ele é um teste que ele é utilizado em outros países e nos outros países a gente não tem a mesma organização em termos de avaliação psicológica que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos uma organização muito específica, principalmente pelo envolvimento do Conselho Federal de Psicologia, o próprio SATEPS, inclusive para alguns países é considerado como um modelo, mas a forma de organização da avaliação psicológica aqui no Brasil é muito particular nossa, Então, a gente tem muitas diferenças quando a gente pensa no uso dessas técnicas em outros países. Então, o Rorschach, ele foi construído há muitos anos, lá na Suíça, e ele ultrapassou os limites da língua alemã, passando a ser investigado em outros países, Então, ele começa com Hermann Rocha na Suíça. O próprio Zülliger, ele também inicia o estudo a partir dos estudos do Rorschach. Ele e o Hermann Rocha, eles eram colegas de grupo de estudo, E aí, em 1943, a gente tem o registro do primeiro Congresso Internacional sobre o Rorschach. Em 1952, a gente tem a fundação da Sociedade Internacional de Rorschach e Métodos Projetivos, que existe até hoje. Temos associações aqui no Brasil e em diferentes países, associações de Rorschach, de métodos projetivos, e são grupos muito atuantes no sentido de disseminarem conhecimento, oferecendo cursos, formações e também desenvolvendo pesquisas de validação, pesquisas para que o Rorschach se mantenha com esse status que ele tem de uma técnica eficiente e muito utilizada. Depois desse processo inicial, em 1960 a gente tem a presença do Exner, que ele vai unificar 5 sistemas do Rorschach que estavam presentes nos Estados Unidos. Como eu expliquei na aula, com toda essa ampliação do Rorschach, acabaram surgindo o que a gente chama de sistemas. Que sistemas, na verdade, são determinações, construções de caminhos específicos para chegar numa mesma finalidade. Então, você tem a proposta básica, que é o psicodiagnóstico do Rorschach, que é o livro que o Rorschach escreve antes de morrer, e a partir desse psicodiagnóstico, diferentes autores pensaram em caminhos para realizar essa avaliação da personalidade nesse método. Não quer dizer que esses sistemas sejam muito diferentes em termos de resultados, Eu fiz a analogia na sala. Você está na frente da sala, você quer sair, você pode passar entre diferentes fileiras, você pode fazer um caminho em zigue-zague, você pode seguir reto e virar no final. No fim das contas, você vai chegar na porta. É a analogia que eu uso para tentar explicar esses diferentes sistemas. São diferentes caminhos para se chegar a uma avaliação da personalidade fundamentada na técnica de Rorschach. Então, em 1960, o Exner ele propõe unificar os 5 sistemas que se tinham lá nos Estados Unidos, desses autores que são, inclusive, muito citados, no próprio manual do Rorschach, como do Zülliger. E aí, entre 1974 e 2006, esse sistema unificado, que ficou conhecido como Sistema Compreensivo do Rorschach, ele foi tendo o desenvolvimento de estudos empíricos, ele foi sistematizado, fala-se desse número de mais de 7.000 protocolos do teste. Então, esse sistema compreensivo, ele perdurou, ele se manteve como
a forma de utilização da técnica de Rorschach mais utilizada, e talvez a única utilizada em alguns países, até o ano de 2006. Em 2006, como consequência da morte do Exner, o sistema compreensivo ele para, né? A gente deixa de ter estudos sobre ele, a gente deixa de ter atualizações, e aí parece que existe um embargo legal com relação a isso, tem uma questão maior, né? Não é só porque as pessoas quiseram deixar como estava, parece que existe algum tipo de impedimento com relação a continuar desenvolvendo esse sistema. E aí, com isso, o que acontece referente ao Rorschach é que essas associações, esses grupos, né, essas sociedades que estudam o Rorschach acabam desenvolvendo um outro sistema de avaliação em substituição a esse sistema compreensivo. Então, a gente tem o sistema de avaliação por performance no Rorschach, que é o RPAS. O RPAS, ele começa a ser desenvolvido meio que em 2011, né? Ele procura otimizar alguns aspectos da aplicação e da correção do Rorschach, baseados nas evidências que ele tem, e tentando também ampliar a utilidade do Rorschach, melhorar a base normativa, os estudos normativos, né? Integrando novos estudos, inclusive estudos internacionais. Com isso, a gente tem o que é considerado um sistema simplificado e mais uniforme em termos de terminologia, de símbolos, cálculos e até mesmo a forma de apresentação dos dados. Existe também, né, no RPAS uma questão da informatização da parte de correção, que para mim é muito significativa, né, para mim facilita muito a questão da interpretação dos dados do Rorschach. Já compartilhei com vocês que é um instrumento que eu não domino em termos de aplicação, muito menos de correção e interpretação, né? Eu nunca utilizei, já tive aulas sobre ele, mas não domino, não é um conhecimento que eu possa dizer para vocês que está consolidado para mim, porque não está. E, como eu também já compartilhei com vocês, eu considero bastante complexo, né? Então, o RPAS ele vem para tentar diminuir um pouco dessa complexidade da utilização do Rorschach. Com isso, ele acaba se tornando mais útil. Em termos de ficha síntese, e aí a gente fala desse sistema, né? A gente fala do RPAS. Então, o objetivo é observar e medir a personalidade em ação. E aí a gente viu que esse termo em ação, ele tem um motivo, ele não está aí à toa, né? Hoje, no Brasil, o RPAS está aprovado apenas para uso em adultos, né? E aí eles consideram adultos de 17 a 69 anos. Lembrando que aqui no Brasil, 17 anos ainda é considerado adolescente, né? Então, a gente usa a nomenclatura, mas a gente tem um entendimento um pouco diferente aqui no Brasil. Aplicação somente individual, também dada a complexidade, né, do processo. O material que você precisa são os 10 cartões ou pranchas de estímulos. Então, no Zulliger a gente tem 3 cartões, aqui a gente tem 10. Aí eu brinquei, né? Se a gente tem 3 cartões no Zulliger e o Zulliger é complexo, multiplica então a complexidade do Zulliger por 3, para vocês pensarem a complexidade do Rorschach. Né? Mas para além do número de pranchas, né, a gente fala também dos aspectos que são considerados na interpretação e correção. Além dos 10 cartões, você vai precisar também de material para anotações. O manual da RPAS ele é muito flexível no que se refere a esse tipo de material. Ele não coloca como exclusivamente os protocolos, né? Ele traz inclusive a possibilidade de você usar folha de papel ao maço, desde que você consiga encontrar uma organização para fazer o registro desse processo, né? Para que não fique algo também desorganizado e desordenado. Como que essa aplicação funciona, né? A ideia que o RPAS traz, esse novo sistema do Rorschach, a ideia de que a aplicação vai possibilitar que a pessoa que está, né, o examinador, a pessoa que está desenvolvendo essa aplicação, observe o desempenho comportamental da pessoa que está sendo avaliada na solução de problemas visuais, cognitivos e perceptivos considerados exigentes.
Isso é o que está sendo entendido como personalidade em ação. Ou seja, a pessoa ela está ali desenvolvendo uma ação, executando um processo, que é a tarefa do teste, e você pode observar isso acontecendo de imediato, né? Então, é o que está sendo entendido aqui como personalidade em ação. Então, a pessoa ela articula soluções para a tarefa que é o que poderia ser isso, quando você mostra um estímulo ambíguo, ao longo de uma série de 10 estímulos de manchas de tintas semi-ambíguas, mas evocativas, ou seja, elas não têm uma forma definida, mas elas têm a intencionalidade de evocar algo, né? Então, as manchas elas não existem ao acaso, existe uma intencionalidade. A aplicação adequada e o registro são considerados cruciais nesse novo sistema do Rorschach, para que não só os aspectos quantitativos, mas também os qualitativos do desempenho da pessoa que está sendo avaliada sejam apreendidos, sejam observados e registrados com precisão e com a mínima influência do examinador. Então, no RPAS, a gente tem essa proposta de que a aplicação e o registro são fundamentais para que a gente tenha as informações dessa personalidade em ação e para que a gente possa, de fato, usufruir daquilo que o teste pode oferecer. Então, durante toda a aplicação, a gente precisa estar alerta para assegurar de que a nossa comunicação com o avaliado e o comportamento dele, seja esse comportamento verbal ou não verbal, estejam sendo registrados e observados. Porque sem esse registro, sem essa observação, a codificação e a interpretação que a gente faz depois, elas podem não ter validade, a gente pode perder dados que são importantes. E aí a gente vai ver que esses comportamentos, assim como o que a pessoa responde quando você apresenta a tarefa, são fundamentais para a interpretação do Rorschach nesse sistema RPAS. Então, a aplicação ela parte de 4 princípios básicos e orientadores. Ela é padronizada, então você precisa seguir um passo a passo, assim como todos os outros testes. É a pessoa que está sendo avaliada quem direciona, porque o avaliador ele não é diretivo. Não quer dizer que a aplicação é uma zona, né? Que vai ser tudo de qualquer jeito. Até porque ela é padronizada, então uma coisa anula a outra. Mas quando ele fala de que a aplicação é dirigida pelo avaliando, é porque em determinado momento você nem precisa mais ficar dando instrução. Se você tem uma aplicação no fluxo normal, a pessoa ela já entende a tarefa, ela já vai fazendo e você só vai acompanhando e registrando, né? A pessoa ela direciona. Você vai às vezes precisar emitir alguns comportamentos específicos que são postos lá, como de pedir mais informações ou de puxar, né, que é quando você retira o cartão a partir do momento que você tem um número de respostas significativo, suficiente, de acordo com a sua aplicação otimizada, mas ela é dirigida pela pessoa, não por você, avaliador, né? O objetivo da aplicação é que você possa, enquanto avaliador, apreender com precisão o desempenho do avaliando. Então, fica nítido essa questão de que você precisa observar e registrar o máximo de comportamentos possíveis, esse desempenho acontecendo. A aplicação foca na representação visual e nos componentes de solução de problemas na tarefa. Ou seja, representação visual é o que a pessoa diz estar vendo, né? E componentes de solução é como a pessoa faz isso. Se ela movimenta o cartão, se ela se movimenta, quais são os comportamentos dela nesse processo, se ela verbaliza, se ela rumina outras coisas, tudo isso é relevante. Os fundamentos, né? A gente tem tipo um passo a passo, né? Os preparativos iniciais é você se organizar, né? A gente brincou em sala de aula, organizar o espaço, organizar você mesmo, né? Organizar a mesa onde você vai fazer esse trabalho, né? A sua posição durante a aplicação. Orientar a pessoa também, que ela deve se preparar, é importante, né? E aí, no processo de aplicação, a gente tem novamente a importância do report, explicar como é o processo, apresentar a tarefa, né? E depois a gente vai para a aplicação propriamente dita,
que acontece em duas fases. A gente tem a fase de resposta, onde a gente apresenta os cartões para a pessoa e a pessoa diz o que ela visualiza, como que aquilo se parece, etc. Depois a gente tem a fase de esclarecimento, né, similar ao que a gente chama de inquérito na aplicação dos instrumentos que a gente viu anteriormente, e o registro das respostas e comportamentos da tarefa. Isso acontece concomitantemente à aplicação. Registro está escrito errado, já estava na aula e eu não corrigi, mas é registro das respostas e comportamentos. Temos todas essas etapas e temos também a questão da codificação dessas respostas, né? Só para reforçar essa questão do inquérito, né, que aqui a gente chama de fase de esclarecimento, é quando você vai verificar onde está localizado a imagem que a pessoa diz ter visto, onde você vai pedir mais detalhes sobre a resposta que a pessoa deu. Do mesmo jeito que nos Zúlger a pessoa fala, viu um duende, você fala, você viu um duende? Aonde? Você pode mostrar? Né? Tem alguma informação a mais que você gostaria de me passar sobre o que você viu aqui, né? Você vai ampliando o entendimento sobre o processo, né, que a pessoa atribuiu ali ao estímulo visual. Então, ele também vai ter aqui um caráter obrigatório, né? Ele não é opcional. Ele faz parte do processo de aplicação e é importante no sentido de oferecer essas informações adicionais. Depois que você tem todo esse processo de aplicação juntamente com o registro, então imagine, você tem 10 cartões, para cada cartão a pessoa apresenta entre duas, né, no mínimo duas respostas, quando chega a 4 você, né, dá uma segurada, e aí você tem uma série de respostas com uma série de detalhes, né, que você vai ter aí na etapa de esclarecimento, ou seja, você vai ter uma quantidade de informação bem significativa. E aí você vai para o processo seguinte, que é o processo de codificação. Na codificação, você transforma em código todas as respostas que a pessoa emitiu em cada cartão. E você também codifica alguns comportamentos específicos. É considerada uma parte muito relevante no processo de correção e interpretação do teste de Rorschach e vai depender muito da clareza e do rigor do sistema base, né, que é o sistema do psicodiagnóstico de Rorschach, e do quanto você é experiente em termos de aplicação e de registro, né, que eles estão chamando aqui de proficiência do examinador. Quanto mais experiente, talvez, maior a possibilidade de você executar esse processo com mais facilidade, com mais eficiência também, né. E aí, o sistema RPAS, ele investiu muito em otimizar essas etapas de codificação e de interpretação, né? E aí eles tentaram ampliar e tornar mais específicos esses critérios de codificação em cada categoria, né, que está incluída lá no sistema, padronizar as decisões que são tomadas pelos examinadores, incluindo dicas de procedimentos para diminuir a chance de erro e tal. Então, você tem, né, no manual uma tabela de códigos, né, que você vai atribuir a cada um dos fatores de análise que a gente vai ver mais para frente. O processo de codificação, às vezes, ele pode acontecer só na cabeça do aplicador. Ele já sabe o que é, ele já registra em código, né? Esse processo já é feito de forma quase que automática, né? Mas esse processo de codificação, ele já começa lá na fase de resposta. Enquanto o aplicador já está registrando a resposta, ele já pode fazer o início desse processo de codificação. E aí, essa codificação vai considerar aonde a resposta está sendo vista, que é o que a gente chama de localização, o que está sendo visto, que é o conteúdo, e como que está organizado, quais são as qualidades desse objeto. Além disso, também vai considerar o que faz aquela resposta, aquilo se parecer com o que a pessoa está dizendo que é, quais são os determinantes. Muito parecido com o que a gente vê no Zúlger, né? Depois que você tem a codificação desses aspectos, né, os fatores de análise que estão no slide anterior,
você parte para o cálculo dos índices, que é chamado de sumário, né? E aí você tem uma análise estatística dos códigos que você atribuiu às respostas anteriormente. Então, essa análise estatística vai gerar score, porcentagem, proporções, e tudo isso vai trazer para a gente dados quantitativos que são passíveis, que permitem uma interpretação do comportamento da pessoa avaliada. Você pode fazer esse cálculo manualmente, né? Aí alguém até falou, uma planilha no Excel pode ajudar. Eu lembro que o sistema compreensivo tinha essa coisa das tabelas para facilitar também e tal. Mas hoje a plataforma online do RPass, ela faz automaticamente esses cálculos depois que você preenche um protocolo com os códigos. Então, por exemplo, você tem um código lá para quando a pessoa vê a imagem na parte direita superior. E aí, na codificação, você coloca lá o código que é referente à parte direita superior. E aí, na parte de sumarização, que é o sumário, a gente vai ver a frequência desse código, quantas vezes isso acontece, etc. E cada tipo de frequência de score está relacionado a uma interpretação diferente. Por isso que eu falo que é um processo um pouco complexo. E aí, quando você vai fazer a interpretação, você vai considerar também o conjunto de comportamentos que são produzidos durante a aplicação. Você tem códigos também para uma série de comportamentos da pessoa que está sendo avaliada. Esses códigos também vão gerar dados estatísticos, scores, classificações e interpretações específicas que você também vai considerar ali na sua síntese diagnóstica, na sua síntese interpretativa, né? E aí você tem várias dimensões, né, que incluem imagem, linguagem, comunicação. Tudo isso vai ser codificado, quantificado e comparado com os dados normativos dos estudos de validação do sistema RPass, né? Então, isso vai caracterizar o que as pessoas tipicamente veem, dizem e fazem quando são apresentadas a mesma tarefa e resolução de problemas. Então, o Rorschach ele tem essa especificidade de ser um método projetivo, mas ter uma análise que envolve cálculos estatísticos, codificações, que tornam o processo um pouco mais complexo para a gente que é de humanas. Eu avalio que esse sistema RPass ele facilita o processo, ele apresenta uma síntese, como a gente viu em sala de aula, extensa, né, com muitas informações, que cabe a nós, profissionais, realizar a integração dessas informações, a organização, confrontar com informações oriundas de outras técnicas, de outros métodos, para estar respondendo a pergunta que nos foi feita de acordo com a demanda. O Rorschach é muito utilizado, por exemplo, no contexto forense, né, os chamados exames criminológicos, né, em questões que são consideradas questões de desvio de conduta, né, é muito comum a gente ter a utilização do Rorschach, que não quer dizer que ele se limite a isso, também é muito utilizado no contexto clínico, e em termos gerais, a gente conclui aqui a nossa aula de revisão. De forma complementar, oriento que vocês sigam essa aula, talvez, como uma forma de organização dos estudos, né? Busquem as anotações de vocês sobre as partes que eu indiquei aqui como importantes, leiam as questões com calma, as provas são diferentes por turnos, mas, de certa forma, o conteúdo que está posto aqui, além daquilo que eu pedi para que vocês verificassem, avisando que não está disponível aqui, é suficiente para que talvez vocês consigam fazer a prova. Entendendo que a gente teve um material que eu não pude disponibilizar para vocês, obviamente quem acompanha as aulas talvez tenha mais facilidade, mas acho que isso também faz parte do processo, né? Estar em aula precisa ter alguma vantagem no processo que vocês se encontram atualmente. E no mais é isso, né? Vocês vão ter aí a possibilidade, alguns de vocês, né, de um feriado na véspera da aula. Acho que isso é positivo.
E encerramos por aqui, então, a nossa aula de revisão. Como disse, vou disponibilizar um artigo sobre o palográfico, vou disponibilizar também o texto sobre o Rorschach, que é um capítulo de livro, né? As informações que a gente tem aqui não são informações de manual, para que vocês possam também acessar. Também vou disponibilizar os slides em PDF para quem tiver interesse. E é isso, obrigado pela atenção e bom estudo.